Salve salve pessoal, hoje vai ser o especial de 100 inscritos e a teoria vai ser: e se eu fosse para o mundo de Darling T. Franxx? E tudo começa quando eu sofro um acidente de carro e eu acabo morrendo, e um homem muito alto vai em minha direção e ele fala: meu filho, você não deveria ter morrido e por causa disso você vai ter 4 desejos. E eu falo que eu quero reencarnar em Darling T. Franxx. E o segundo, eu quero ter o Omnitrix do Omniverse. E o terceiro, o Omnitrix, que o Omnitrix dure mais tempo, tipo ele durar 50 horas ou 100 horas, mas eu vou determinar o tempo do Omnitrix. E o último, e que eu tenha a aparência do Ben 10 e eu bate a mão e eu saio de uma mulher. E tudo acontece como a história original, mas eu vou ficar no lugar do Hero e o meu código vai ser 000 e o número vai ficar no meu pescoço e eu vejo a Zero Tvo e eu vejo um meteoro caindo e eu vou lá ver e era o Omnitrix do Omniverse e eu testo ele e eu tento virar o 4 braços e eu consigo e eu viro o outro direito e eu viro no fantasmático e eu vejo o que estavam fazendo com a Zero Tvo e eu fico invisível e eu tiro a energia do lugar e eu vou embora e eu subo numa árvore e eu quebro logo, eu vou te ajudar e a Zero Tvo me dá a mão e eu levo ela pra longe e a gente fica andando e fugindo e ela começa a falar algumas palavras e ela fala: o porquê você tem esse relógio? E eu falo: aí que eu gosto dele, aí eu vou te mostrar uma coisa, mas não ir pra contar pra ninguém, certo? E ela acena com a cabeça e eu me transformo no Gosma e ela fica assustada e eu pego ela e falo: não se preocupe, sou eu. E ela fica calma e fica me tocando e gente fica descansando em uma árvore e eu vejo que ela estava ferida e eu lambo o ferimento dela e depois leio um livro que ela tinha e eu falo: quando a gente sair daqui eu vou ser o seu. Daí ela fala. Daí ela começa a chorar e eu fico confuso e os soldados aparecem. Eu tento reagir, mas eu sou atingido na cabeça e eu desmaio e eles falam: nós vamos apagar as memórias dele e ele vai se tornar inútil, já que ele tem sangue de urosauro agora, e eles apagam minhas memórias. Mas quando eles estavam indo embora eu fujo e eu pego um casaco e eu vou para a floresta e eu construo uma casa de madeira e eu fico treinado e eu vejo um urosauro e eu me transformo no gigante e eu mato ele e como a carne dele, já que não tinham muitos animais eu comia o urosauro. E se passa 10 anos e eu vou para o jardim e eu vou até um dos latifúndios e eu vejo um urosauro e ele estava lutando contra Zero Tvo e eu me transformo no gigante e eu pego o urosauro e mando ele para casa da desgraça e os guardas começam a atirar em mim pensando que eu sou um urosauro e o urosauro ele atira um raio laser em mim e eu desvio e eu faço aquele ataque do gigante que eu não me lembro e o raio partiu o urosauro a L meio e eu me destransformo e surgiu uma fumaça e eu saio todo encapuzado e eles: que você? E eu fingo que desmaiei e eles me levam até a enfermaria e quando eu acordo eu estava sem as minhas roupas e eu só estava de cueca e eu me levanto e aparece uma tela na minha frente e era o papai e o papai fala: olá código 000, eu vejo que finalmente te encontramos e eu falo: que? Assim eu me lembro de você e o papai, certo? E ele confirma e eu falo: o que eu vou fazer agora? E eles falam: você vai fazer um teste para você pilotar um Franxx. E eu finjo que eu não sei o que é Franxx. E eles me explicam tudo sobre Franxx e eu falo: está bem. E eles mandam uma garota fazer um teste comigo e eu não consigo. E eu vou até a casa e eu almoço lá e a Nana me apresenta pros pilotos e a Ichigo fala: bem, e eu falo: o quê? E o Goro também fala: e você mesmo? E a gente fica conversando um pouco e a Zero Tvo chega e ela fala: que tal ele pilotar comigo? E a Nana fala: não, você não pode pilotar com ela. E eu testo com a Zero Tvo e eu consigo pilotar com ela e eu fui lavar a minha cabeça e o Zoro me tenta acertar uma bolada em mim, mas eu desvio e eu vou embora e a Ichigo fala que quer tentar pilotar comigo, só que acontece que nem a história original. E depois eu falo um pouco com o Goro e eu treino um pouco, só que sem os robôs de treinamento. E depois eu vejo que a Zero Tvo estava me esperando e eu fico olhando para ela e ela fala: Darling, seu tarado, por que você está me encarando? E eu falo: eu não sou tarado. E ela fala: e o doutor falou que os melhores parasitas são meio tarados. E eu falo: eu não sou tarado. E ela fala: você demorou demais e por que você não treina com os robôs de treinamento? E eu falo:
Não é que eu tô acostumado a treinar o meu corpo e tudo acontece que nem a história original. E na hora que aí chego, estava com problemas. Eu vou correndo pra lá e a Zero Two vai atrás de mim. Eu penso que a linha que eu vou virar, eu penso no Enormosauro e eu pulo do andar, eu me transformo no Enormosauro e eu vou correndo pra lá e eu ativo minha forma mega do Enormosauro e eu fico do tamanho de um Urusauro. E a Nana fala: o que o código 000 é? E a Nana fala: olha, eu não sei muito bem dizer isso, mas o Benny está indo aí e eles falam: eles está vindo com a Estrelixia. E a Nana fala: não, ele está indo aí sozinho. E eles ficam confusos. E eu pego um pedaço de aço e eu vou descendo até lá. E eu chego lá, eu mato o Urusauro e eles falam: o que é isso, um tipo de Urusauro? Eu falo: não sou eu, o Benny, vão lá pra cima, eu cuido disso. E eles sobem e eu falo: vamos lá, eu quero me divertir um pouco. E eu viro o atômico e eu sou uma rachada de energia que vai até o céu e eu me destransformo. E os guardas falam: o que você se renda? E eu falo: o que não se preocupe, eu não sou seu inimigo. E eles me prendem e eu sou levado até o papai e ele fala: nós conto tudo que sabe, código 000. E eu falo tudo sobre o Omnitrix e eles falam: esse relógio é muito perigoso e ele deve ficar com a gente. E eu falo: não tem como tirar o relógio. E eles tentam de qualquer forma e eles falam: bem, já que não tem jeito, nós vamos deixar você com ele. E o papai explica tudo para todos e o doutor fica fascinado por um relógio ter especies alienígenas nele e o doutor fica mexendo nele e eu falo: não mexe muito nele, senão você pode ativando ele sem querer. E ele termina e eu vou embora e eu vou até a casa e eu fico conversando com a Zero Two. E sabe o que acontece? Isso mesmo vai ficar para uma próxima parte. Falou e fui.